mesmo tomar minha cruz, seguir os seus passos, se eu não sou capaz. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor nessa noite. Nós vamos estar dando início ao culto ao Senhor. Queria te convidar para esse momento, que você possa separar esse momento na sua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, bendizer o seu nome. Irmãos, como pela manhã nós anunciamos que nós tínhamos recebido aí, sido agraciado, né, com 2 lembrancinhas para sortear hoje à noite no culto, após o final do culto, né, Dia das Mães. E no decorrer do dia parece que esse negócio foi meio contagioso, né? Outras pessoas aí se manifestaram aí, doando algumas lembrancinhas. Nós não vamos ter muitas, mas nós vamos fazer um sorteio. Então nós vamos sortear lá no final do culto as lembrancinhas. Então você, quando acessar aí a live, não deixe de dar um chat ali, né? No chat fazer um comentário, colocar o seu nome, mandar um glória ali, e a gente vai estar tomando o nome aí das pessoas, e no final do culto a gente vai estar fazendo sorteio. Fique tranquilo, tá? E por mais que a igreja esteja fechada nesse momento, eu vou ter o prazer de entregar na sua casa aí essa lembrança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre ti, sobre a tua casa, a sua luz, a sua glória. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Pai. Pai, obrigado por tua graça, tua misericórdia e teu amor. Pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, que receba, Pai, como oferta agradável diante do Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que as nossas vidas, ó Pai, nesse momento, ó Pai, diante de Ti, Pai, ó Pai, contemplada pelos Teus olhos, ó Pai, estejam diante de Ti como oferta viva. Que o Senhor se agrade dos nossos atos, que o Senhor, Pai, se agrade, Pai, do nosso viver, que tudo que viermos a fazer, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoe, Pai, mais uma vez cada mãe, abençoa cada lar, ó Pai, e que juntos possamos adorar o Senhor nesse momento, e que a Tua igreja, Pai, seja edificada pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos abençoe a nós aqui também, que tudo que viermos a fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, Pai, como igreja. Assim te oramos, Deus Santo, no nome de Jesus. Amém. Com a palavra, o Ministério de Louvor. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor. É uma alegria a gente poder, mesmo à distância, nos reunirmos para adorar a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E hoje é um dia que nós comemoramos uma pessoa que é símbolo de amor, né? Quando a gente fala mãe, na maioria das vezes é associada a essa palavra amor, o amor de mãe, é um amor que é diferente, que é um amor especial. Mas hoje nós vamos adorar aquele que é a fonte de todo amor, a essência. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Nada vai me separar, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha, não. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha.
mesmo. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha, não. Às vezes a gente acha que o amor do Senhor falha porque não alcançamos aquilo que esperamos, não conquistamos aquilo que tanto almejamos. Às vezes as coisas parecem que dão errado. E algumas vezes, quando acontece isso, a gente acha que o amor de Deus por nós, ele diminuiu ou ele falhou. Mas nesse louvor tem parte de um versículo que eu gosto muito, que é aquele versículo que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas coisas, não poucas coisas ou muitas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é essa certeza que nos faz ser seguros, porque sabemos que o amor dele não falha, porque às vezes até quando a nossa vida parece estar dando errado, nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. À noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha, não. Não. Teu amor não falha, não. Não. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. E é por isso, Senhor, e é por isso que podemos correr para o Senhor, porque sabemos que nos teus braços nós estamos seguros, Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou
aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei, correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Oh, sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Ansiamos por ti, Senhor. Ansiamos por ti, Jesus. Reina sobre nós nessa noite. Reina sobre Irmãos, nós queria informar os irmãos, né? Tivemos um probleminha técnico, né? Teve uma queda aí na transmissão, mas nós já voltamos já. Então, eu queria te convidar aí a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros.
nós somos seduzidos por um discurso que às vezes é contrário ao princípio da palavra. Às vezes nós estamos no mundo, né, longe de Deus, com tamanho sofrimento, com tantas dores, com tantas angústias, que às vezes a gente anseia um lugar que seja o céu na terra, um lugar maravilhoso, longe de todos os problemas. Só que Deus tem uma paz para ser gerada no nosso interior, uma mudança de dentro para fora. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele muda de dentro para fora, ele transforma o homem. Então, se alguém quiser se aproximar do Evangelho e quiser ter uma vida exterior mudada e o seu interior contrário à palavra de Deus, não houve uma mudança no Evangelho. Então Deus, mesmo assim, Deus ele não facilitou, né? No sentido de que aquele que vier para mim, aquele que vier a me servir, esse vai estar isento de um monte de coisas. Não. Deus ele não nos poupou de tais sofrimento como todo homem, todo ser humano, no dia a dia da vida possa viver. Nós também vamos passar. Poxa, mas eu sirvo a Deus. Eu entreguei a minha vida para Ele e imaginei que certas coisas não fossem mais existir. Elas vão existir sim. Porque Deus não te blindou de uma forma tal que você ficasse de forma aleatória à realidade desse mundo. Então, mesmo sendo servo de Deus, nós iremos passar por momentos difíceis. O verso 2 vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Várias provações, dá-se a ideia aqui no texto de coisas externas e de coisas internas. Percebe que o nosso lado exterior, desde quando você decidiu andar com Deus, ter os seus princípios, abraçar as suas verdades e colocá-las na sua vida, o mundo à sua volta, lá de fora, continua o mesmo. Como assim o mesmo? As pessoas continuam levantando cedo para trabalhar, continuam produzindo, continuam encarando condição pesada, as pessoas continuam estudando, buscando o melhor. As pessoas estão o tempo inteiro numa vida de relacionamento. Pessoas que sofrem as tristezas da violência cotidiana, pessoas que sofrem as tristezas da desigualdade social, pessoas que sofrem as tristezas da injustiça. Mesmo com uma vida transformada em Deus, mesmo abandonando um caminho que Deus reprove, nós não estamos livres de tais provações. Porque todos nós podemos sofrer a injustiça em qualquer área da vida, todos nós vamos ter que nos esforçar para que possamos nos sustentar, para que possamos viver, para que possamos nos divertir. A violência cotidiana passa perto da nossa vida muitas vezes. Então estamos o tempo inteiro girando em torno disso. São provações. Quando você resiste à provação, é quando você não se deixa ser levado por ela a tal ponto de você voltar a praticar as coisas que anteriormente você, ou até mesmo você agora com uma mente transformada em Deus, se deixar de lado e querer fazer a justiça do seu próprio jeito. Esse é o problema. Porque na fé cristã, muitos, às vezes, não suportam esses momentos difíceis e, de repente, estão pagando aos outros na mesma moeda que os outros lhe causaram. Uma coisa simples. Se alguém lhe ofende, você que é servo de Deus, você deveria responder àquela pessoa de forma justa, mas não com a mesma intensidade que ela te ofendeu. Mas, quando você não persevera, quando você não vence, você paga na mesma moeda. Olha o que o texto vai dizer. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O que é alegria? Pensa numa coisa, querido. Quando uma pessoa ela tem um sonho, ela tem um objetivo, ela calcula o tempo de dificuldade dela. É só 4 anos de sofrimento e eu vou ficar livre desse professor. São só um período de treinamento e eu vou passar desse supervisor. É só mais um governo e eu vou passar. Entenda como é que estão ficando as coisas? Você imagina,
Porque você tem um objetivo. Eu vou levantar cedo, vou dormir muito tarde, eu vou perder meus finais de semana, eu vou ficar um tempo sem lazer, mas eu vou alcançar meu objetivo. Você vai ali, você trabalha e você se esforça para alcançar o teu consolo e a tua conquista. E quando você conquista, você olha para todo o sofrimento e você sorri diante dele. Passei por isso, você se gloria. Quantas pessoas se gloriam por isso? Não, no meu tempo, você já ouviu alguém dizer isso? No meu tempo era assim, era assado, sempre colocando mais difícil do que gerações futuras e presentes. Mostrando que no passado o sofrimento foi tão grande, mas você venceu. Traz alegria. Eu chorei, mas eu venci. Eu fiquei marcado. Pessoas levam com isso a sua vida, as experiências, que marcam elas. No reino de Deus não é diferente. Deus não vai nos tirar de um mundo de provações. O ter alegria é você perseverar por causa do nome de Deus na tua vida. Entenda uma coisa, querido. Quando nós andamos pela rua, nós somos iguais a todo mundo. Com uma blusa, com uma bermuda, uma calça, com um boné ou sem boné. Nós estamos iguais a todo mundo. Nosso nome que servimos a Deus não está escrito na nossa testa. Não está marcado em nós. Apesar de que hoje alguém pode usar uma camisa que o identifique. E às vezes, uma pessoa pode usar uma camisa e nem ser tão religiosa ou tão fervorosa e tão temente a Deus assim. Mas, quero dizer o seguinte, é que no cotidiano da vida todos nós somos iguais. E quando você se depara com uma circunstância, você tem um perfume a exalar. Você tem um nome a testemunhar. Você tem uma vida diante de um Deus que você há de um dia prestar conta, que você repensa e vê, não, eu vou proceder assim. Você suporta por causa do nome dele. Se você olhar para um lado e para o outro e perceber que as pessoas não te conhecem, não sabem quem você é, e você fala assim, eu posso agir igual a eles, você falhou naquilo que Deus propôs para você. O passar por provações é que as circunstâncias externas, elas vão existir, querido. O cristão também, ele sofre perdas. O cristão também, ele perde emprego. O cristão também, ele é reprovado. Ele pode tirar uma nota baixa na prova. O cristão, ele pode ser incompreendido. Um cristão, ele pode ser caluniado. O cristão, ele pode até mesmo falhar, fazer uma escolha errada. E alguém dizer, olha, mas você é cristão. Mas quem diz que um cristão não pode fazer uma escolha e essa escolha ser errada? Se Deus nos permite escolher, se Deus nos permite decidir, por que às vezes pessoas martirizam as outras por causa disso? Percebe que nós estamos sendo provados por fora, pelas circunstâncias, o tempo inteiro. E o que temos feito com aquilo que está dentro de nós, que é o reino gerado pelo Espírito Santo? O que temos feito com esse nome que é sobre todo nome, que nos lavou e que nos redimiu e que resgatou a nossa vida? É diante dessa realidade que nós vamos ver. E ele vai continuar, mas agora também eu tenho problemas. Temos provações externas e temos provações internas. Ele vai dizer assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Provação da vossa fé. Olha para uma coisa. Às vezes a gente resume a fé em falar em uma frase, eu creio em Deus. Não é tão simples assim. Não são palavras da boca para fora. A fé, ela inicia com uma linguagem verbal, para que os outros lá fora saibam. Mas saiba que no teu exterior, todos esperam de você uma atitude. E perseverar aqui, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa fé confirmada é uma fé que não se dobra diante de tudo que é ruim e errado do lado de fora. Como assim? Imagina se alguém age com você de forma agressiva e você reage da mesma forma. A fé que você pronunciou, que crê em Deus, ela não perseverou. Ela não venceu o seu oponente à sua frente.
Entenda uma coisa, querido. O maior oponente nosso somos nós mesmos. Porque aquele que está lá de fora, ele pode se levantar contra nós. Mas o manter-se com o interior transformado compete a nós. O interior inabalável compete a nós. O interior fixo das circunstâncias depende de nós. Nós precisamos aqui dentro ter uma fé confirmada. Aonde, querida? Quando aqui fora as coisas nos entristecem, nos decepcionam, mas você não cede, você não abre mão de uma fé genuína, você não abre mão de uma fé verdadeira, você não abre mão de valores que Deus estabeleceu como alicerces profundos da fé. Você não abre mão porque você sabe que aquilo ali Deus instituiu como uma coisa eterna e que vale a pena, ainda que o mundo lá de fora, o mundo lá de fora diga o contrário, ainda que lá de fora as ondas da vida batam forte em você e querem que o tempo inteiro vá assim, ceda, e você vai no seu interior e se mantém firme. Quando tudo é o contrário, há uma adversidade tamanha que você fala, não sei se posso conseguir. Aí está sendo provada a sua fé. Porque é fácil você fazer o que os outros fazem. É fácil você tomar uma atitude que os outros também tomam com facilidade. Mas o mais difícil é tomar uma atitude, segundo as verdades de Deus, contrária ao mundo que não serve nos seus princípios, nos seus valores. Um mundo que acha que com a sua mente intelectual é capaz de decidir o que deve fazer na sua vida hoje, mas se esquece. Estaremos com Ele numa eternidade. E nossa vida não está somente limitada a esse local. Nós somos forasteiros aqui. E às vezes, por sermos forasteiros, e a vida ser tão breve para nós, seja para 100 anos, para 50 anos, para 10, eu não sei. Nós julgamos que não podemos esperar por causa do tempo. Eu não vou suportar tamanho sofrimento, tamanha angústia, tamanha provação. Eu não vou resistir. Muitas vezes, querido, no dia a dia da vida, muitas pessoas são colocadas à prova fisicamente. Um atleta ele tem que se abster de muitas coisas, para que ele seja um atleta de alto nível. Um atleta que não é um atleta que se dedica ao ponto de ser um atleta de alto nível, ele vai ser um atleta abaixo do nível dos campeões, dos melhores, dos que são insuperados. O limite do corpo. Nós sabemos que ao longo do tempo a ciência se desenvolveu e de forma a influenciar a genética do corpo a ponto de melhorar o rendimento de uma pessoa, de um atleta. Mas, entenda uma coisa, mesmo assim ele vai ter que ter uma doutrinação importante. Ele vai ter que ter uma dedicação. Tudo na vida vai exigir de nós alguma coisa. E pense também uma coisa, para que lá fora um atleta possa vencer, no dia da corrida ele possa subir ao pódio como primeiro, como um batedor de recordes, e ter um estádio inteiro, e milhões de pessoas pelas mídias, assistindo ele e exaltando a sua capacidade de vencer, ele vai ter que se dedicar e abrir mão de alguma coisa. Não é diferente no reino de Deus, não é diferente nessa jornada de fé, aonde as provações. E é diferente, lá fora, o atleta corre para uma multidão. E nós corremos por uma minoria. Que minoria é essa? A minoria que nos conhece, querido. A minoria que nos vê no dia a dia. Para exaltar o nome de Deus em nós. Não para que o meu nome ou o seu nome seja exaltado, não. O entendimento e a maturidade da fé não nos leva a isso. A maturidade na fé nos leva a agradar e a reconhecer e a exaltar o nome do Senhor. Então, quando nós perseveramos na fé, quando nós avançamos, quando nós resistimos, as pessoas fazem o quê? Vêem em nós, em mim, em você um bom testemunho. As pessoas olham para nós e dizem assim, aquele homem, aquela mulher é um vencedor. Aquele homem, aquela mulher é um homem de Deus, um servo fiel. Aquele ali, eu não tenho o que dizer contra ele. É uma pessoa de conduta exemplar. Percebe uma coisa, querido? Esses que fizeram isso colocaram o nome de Deus supremo, imutável, no topo das suas vidas e lutam diariamente para que possam agradar esse nome. Elas abrem mão de tudo à sua volta.
elas abrem mão do seu próprio, do seu lado interior, do seu ego, elas abrem mão das suas razões por causa do reino, porque elas querem agradar a Deus. E como nessa jornada de agradar a Deus, elas se levam ao extremo, por isso que para muitos é loucura. Por isso que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos ali a história dos heróis da fé na carta aos Hebreus, e nós falamos, nossa, como é que pode um homem ter sido desse jeito? Um homem que se dedicou a tal ponto, um homem que serviu a Deus, e tantos outros que não estão ali, mas que fazem parte da história da vida, e servir a Deus com fidelidade. Nós vamos pensar e vamos dizer assim, nossa, eles venceram. Essas histórias nos motivam. Essas histórias nos sacodem, nos chamam a ser parecido. Somos desafiados a ser assim. Mas quantos vão vencer? Quantos vão se dedicar? Quantos vão dar o máximo de si para que, mesmo que coisas semelhantes não aconteçam como a dos outros aconteceram, mas que ele seja encontrado como fiel. Fiel. E quando nós falamos de provações que estão externas e internas, também tem as provações que mexem com a santidade, com a moral. São os nossos sentimentos, o nosso interior, a sua vontade, o seu querer, os teus sonhos, aquilo que você de fato almeja. E que no mundo natural, ninguém te reprovaria. Ninguém diria para você assim, eu vejo isso como errado, porque você vai encontrar pessoas que vão compartilhar do mesmo sentimento. Mas a diferença é, quando no seu interior, você se submete a abrir mão, seja exaltado. E para Deus ser exaltado na minha vida, na tua vida, é uma coisa que só no Evangelho vai fazer, vai causar dor em nós. O Evangelho ele vai causar dores em nós, dores. É a dor da transformação, porque ele vai arrancar, para que Deus possa ser soberano na minha vida, para que a minha fé seja confirmada, para que de fato eu possa vencer a provação, para que de fato eu possa perseverar, me esforçar. Eu vou ter que arrancar de mim uma parte, para que Deus seja encaixado aqui. Pense um pouco, vamos usar aqui a questão aqui de super-herói, de uma armadura. Um cavaleiro, né, ele tem componentes. Ele põe aqui um peitoral. Vamos lembrar aqui de Hebreus, de armadura da fé, de Efésios, então você ali, percebe que tem o calçado, né? Tem o peitoral, tem os braços. Percebe que se você, cada vez que você tira uma parte de você, você coloca algo de Deus. Sai a tua natureza humana e entra aquilo que é de Deus espiritual. Percebe que nós, na jornada da vida, nós vamos nos fortalecendo. Vamos aqui pensar de forma aqui alegórica, né? Vamos aqui imaginar que um guerreiro, ele era um camponês ele vai fazer parte do reino, ele vai ganhar uma espada melhor que a dele, ele vai ganhar calçados, ele vai ganhar uma armadura para ir na guerra. Ele, quando olharem para ele, o verão de outra forma, e vão dizer, nossa, como ele está diferente. Uma história bíblica para ficar melhor. Lembra de Davi contra Golias? Que Saul quis colocar nele a sua própria armadura. Saul quis colocar nele uma armadura para que ele pudesse para a batalha. Mas Davi, ele foi sem armadura nenhuma. Ele foi, aos olhos dos homens, muito mais vulneráveis, mas aos olhos de Deus, porque ele estava revestido de uma armadura espiritual. Ele foi diante de Deus para lutar a batalha. Ele foi com a força de Deus. Então Deus o venceu, porque Deus esteve com ele. Percebe uma coisa aqui? No mundo espiritual, quando nós avançamos, quando nós abrimos mão de coisas, quando nós fomos sendo transformados por Deus, ainda que aos olhos humanos, alguém não possa ver em nós uma armadura. Entenda uma coisa, querido? No mundo espiritual, Deus vai nos vestindo de forma diferente.
Por isso que quando nós falamos, quando nós pregamos a Deus, sobre nós raia uma luz, a luz de Deus. Essa luz dissipa as trevas. E aonde quer que você vá, aonde quer que eu vá, a luz de Deus é tão forte que ela chegar, ela marca a presença de Deus. Porque nós nos comprometemos em abrir mão por causa dele. Nós nos comprometemos em mudar por causa das verdades dele. Nós nos comprometemos a servi-lo com fidelidade, a trazer a nossa natureza humana, carnal, abstinências por amor a ele. Tudo aquilo que não for saudável, tudo aquilo que não for aprovado segundo Deus, eu não quero para a minha vida. E percebe que quando a gente vai fazendo isso, Deus vai vendo em nós que nós somos confiáveis ao seu reino. Ele vai vendo em nós que nós de fato o amamos, que de fato nós o queremos, e que nós queremos nos afeiçoar a ele, nós queremos ser um com ele. E quando ele vê que nós estamos abrindo mão por causa dele, que a palavra dele tem valor inimaginável em nossas vidas, a ponto de tudo que nós temos e tudo que nós somos perder o valor por causa dele. Ele, irmãos, faz uma aliança conosco, e não é uma aliança de homens, é uma aliança de Deus. E ele nos faz e se compromete conosco a compartilhar da sua grandeza conosco. Ele nos faz luzeiros. Irmãos, há uma diferença em servir a Deus com fidelidade. O Senhor nos chama a isso. E ter a fé provada é mexer com a fidelidade. Quando somos fiéis, Deus ele se relaciona com a gente de forma diferente. Por mais que possamos viver no mundo natural, sujeito a limitações e a fraquezas e uma série de coisas, entenda uma coisa aqui: nós temos um dono que não nos abandona, que está conosco em todo o tempo, que conhece as aflições da nossa mente, do nosso coração, sem mesmo que haja palavra em nossa boca. Mas só que nós o conhecemos a tal ponto, de tal maneira, nós o entregamos e valorizamos a ele, de tal maneira em nossas vidas, que ele começa a mexer com o nosso interior. E você começa a se tornar alguém segundo Deus. Você persevera, e Deus, na tua fraqueza, na tua incapacidade, na tua limitação, ele transborda a graça. Ele abre portas onde não tem portas. Ele faz caminho onde não tem caminho. Ele se torna o teu companheiro. Porque você colocou como muito maior valor o guardar a fé e servir a ele com fidelidade do que ceder às provações, tanto externas como internas. Você se entregou a ele a tal ponto de que você e ele se tornaram um. E Jesus diz que ele e o Pai são um. A carta aos Hebreus vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em todas as coisas ele foi obediente. Um caminho, queridos, para se tornar um com o Senhor, é o caminho da obediência. Para obedecermos a Deus não vai ser fácil. Nós seremos provados. Nós seremos provados no mundo natural. Nós seremos provados no mundo espiritual. Nós seremos provados por dentro. Entenda uma coisa: seguir a Deus não quer dizer que tudo do nosso lado vai estar perfeito. Porque, para pensar um pouquinho, abre um parênteses. Jesus foi fiel a Deus em tudo. Ele o obedeceu em todas as coisas. Ele foi perfeito. Mas mesmo assim, do seu lado, havia homens que ele confiou a sua amizade, o seu senhorio, a sua sabedoria. E homens que o abandonaram, que o traíram, que o deixaram. Não fique imaginando que você vai servir a Deus com fidelidade, vai obedecer a tudo, e as pessoas do seu lado vão ser fiéis em tudo. Não vão. Às vezes as pessoas do seu lado vão te chatear, vão te entristecer, vão te aborrecer. Mas entenda uma coisa: a chamada de Deus para nós é prossiga obedecendo a Deus. Prossiga obedecendo a Deus. Ainda que
a tua humanidade não seja compreendida por alguém, ainda que alguém te coloque coisas que você não é. Assim também fizeram com o mestre. E eu e você não estamos livres disso. Mas sabe de uma coisa, querido? Quem julga você e a mim é Deus. Ele não julga segundo o grito da multidão. Ele tem uma justiça que é dele. Então Deus vê isso. Ele vai dizer aqui no verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficiente. Olha o que está dizendo aqui para nós. Essa perseverança deve ter uma ação completa. Essa perseverança deve gerar uma transformação. Se você correr até o final e não for completo, não houver uma mudança, estou falando aqui de fé, tá? Se não houver uma mudança no teu interior, há uma dificuldade, às vezes, no reino de Deus, segundo a palavra, de entendimento. Por a palavra de Deus dizer muitas vezes de pessoas viverem com fraquezas. O apóstolo Paulo, num texto muito conhecido de Romanos, onde ele fala que há uma luta no seu interior, isso tem levado muitas pessoas a se conformarem com suas fraquezas e não querer mudá-las. Isso tem conformado muita gente a achar que vão viver daquele jeito para sempre. Não. Entenda uma coisa, querido. Uma luta interna, a natureza humana mostra a sua fragilidade, mas só que o reino de Deus nos propõe a ser melhor, nos propõe a vencer. E quando você e eu somos provados, e a nossa fé é confirmada, quando nós perseverando quando as coisas não são difíceis, e fala, Senhor, me dá força, e você vai, sentimentos vão morrendo, vão sendo aniquilados, vão sendo, deixam de existir. Aí você possa dizer, isso é impossível. Talvez alguém possa dizer, isso é impossível. É impossível, querido, porque nem eu nem você conhecemos um grau de intimidade de alguém com Deus. Mas, segundo a palavra do Senhor, nós vamos ver muitos homens que se envolveram com Deus numa profunda intimidade e que tais sentimentos foram sendo aniquilados. Sentimentos foram deixados de lado. Olha para o Novo Testamento. Olha para Paulo. Ele é um exemplo maior, talvez, depois de Jesus. Ele se dispôs a abrir mão. Mas ele abriu mão e ele teve dores. Ele teve dias difíceis. E nós nos enganamos, achando que viver o reino de Deus, esses dias não vão existir. Sim, vão existir. São dias de dores que as inspirações vêm. São dias de dores que a unção é derramada. São dias de dores que a graça de Deus é manifesta. São dias de dores que Deus nos sustenta com mão poderosa. São dias de dores que Deus prova a sua grandeza e o seu poder. É que nós somos fracos. São nesses dias. Esses dias vêm sobre mim, vêm sobre você, vêm sobre todos nós. Não estamos livres dele. Mas sabe de uma coisa, querido? Nós não estamos livres dele, mas também, entenda uma coisa, eu e você não estamos sozinhos. Deus é conosco, querido. Deus é conosco, ainda que alguém possa dizer, não, assim eu não vou, fica parado, mas assim eu vou, querido. Mesmo em fraqueza, mesmo em limitação, mesmo sendo incapaz, aquele que me chamou é fiel para cumprir a sua palavra, então eu vou adiante. Porque é Ele que nos dá sabedoria, Ele que abre portas, Ele que levanta pessoas, Ele que levanta um exército, Ele que faz o povo caminhar, um povo segundo o seu poder. Um povo que vê. Se não houver fraquezas em nós, não jamais veremos a grandiosidade do seu poder. Olha para isso. Precisamos nos dar uma vida de mudança. Precisamos ter uma transformação completa. Um evangelho que não transforma a nossa vida é um evangelho fraco. Mas Deus é poderoso. Nós é que temos limitado o poder de Deus. Nós que estamos olhando para situações difíceis e temos colocado elas como mais difíceis ainda do que são. Nós às vezes somos como os espias na terra de Canaã. Senhor, não dá para ir adiante. Nós reprovamos Ele, mas fazemos assim todo dia no nosso cotidiano.
Olhamos para frente e falamos: Senhor, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que a porta vai se abrir? Será que a porta vai fechar? Será que o deserto vai continuar ou vai florescer? Entenda uma coisa: Deus é Deus soberano sobre a igreja e sobre a vida do seu povo. É soberano sobre toda a terra. Orar ao Senhor, buscar a sua face, bater a sua porta, com um coração sincero. E nós, povo do Senhor, nós não vencemos porque somos melhores. Nós não vencemos porque somos os mais capazes. Nós vencemos porque Deus nos agracia, Ele se afeiçoa a nós, Ele escolhe nos abençoar. Eu quero fazer. E se Ele decidir querer fazer na minha vida e na tua vida, não há quem possa impedir, querido. Quer ver uma coisa, querido? Isso me faz lembrar uma certa ocasião, quando Jesus entra na sinagoga, e ele vai ler lá, Isaías 53, ele vai dizer: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. E diz ali, na leitura do texto, vai dizer que os homens começaram a olhar para ele, o tiraram da sinagoga, pegaram em pedras, querido. Diz o texto que ele saiu andando pelo meio da multidão, porque não era chegada a sua hora. Entenda uma coisa, irmãos, creia nisso. Nós pertencemos a Deus, Ele é o nosso dono. Nada vai acontecer na minha vida ou na sua vida sem a permissão dEle. Ele é soberano, querido. Ele é soberano para cumprir o seu propósito. Se formos obedientes em todas as coisas, veremos a mão de Deus como nunca imaginamos antes. Pensa nisso. Para que sejais perfeitos e íntegros. Perfeitos nesse mundo terreno. Íntegros aqui. Jeremias vai dizer, não me falha a memória, no capítulo 5: daí voltas às praças de Jerusalém, buscai um homem que viva a verdade, um homem que seja íntegro de coração, porque todos me abandonaram. Meu povo me deixou e construiu para si cisternas rotas que não retêm as águas. O Evangelho de Deus tem que causar transformação. Se esse Evangelho não causar uma transformação na minha vida e na tua vida, vivemos um evangelho de aparência, não o evangelho do reino, não o evangelho que muda a nossa vida, o nosso interior, de sermos perfeitos e íntegros, em nada deficiente, em nada. É a palavra que diz isso. Não sou eu, é o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou alguém aqui que repete, que faz ecoar as verdades eternas de Deus. Talvez você ache loucura. Se você acha loucura, você acha loucura a palavra de Deus. Talvez você pense: é impossível. Então esse Deus trouxe coisa para nós impossível de viver. Entenda uma coisa: o Senhor nos chama. Passaremos por muitas provações. Tende alegria nas provações. Ela vai gerar provação da vossa fé. Sua fé vai ser aprovada. Quando você for aprovado, você vai ver Deus de uma forma que você nunca imaginou. Todo o deserto, toda a sequidão, toda a angústia, toda a luta que viemos a passar, toda a vitória, em todo o tempo, até quando Deus te dá uma vitória e a bênção chega na tua casa, você pode ser provado e não saber. Deus pode te dar alguma coisa boa, Ele quer ver se você vai ser justo. Pensa nisso, querido. Às vezes nós associamos todas as vitórias como bênção de Deus e só isso. É o que Deus quer te ensinar quando você não está atento, quando tua alegria transborda demais. Eu alcancei, e o que eu vou fazer com essa vitória? O que Deus quer que eu faça para que o seu nome seja honrado? O Senhor nos chama a um caminhar sem deficiência. O Senhor nos chama a uma aprovação completa, que vai gerar em nós a ser perfeitos e íntegros. Não temos para onde fugir. O Senhor Jesus mesmo diz: eu roguei ao Pai para que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. Estamos no mundo, querido, diante de tantos desafios. Devemos ser valentes, devemos confiar em Deus e conquistar as coisas que Ele tem proposto para nós. Porque só assim cumpriremos a sua chamada, cumpriremos a sua vontade, e só assim exaltaremos o nome dEle. O mundo à nossa volta
por fora, eles querem ver em nós a luz de Deus. E a luz de Deus, eu e você temos que vencer as provações. Não vão ser fáceis, querido. As provações, elas não vão nos poupar. Elas vão bater fortemente na nossa natureza humana. Mas o nosso interior, gerado pelo Espírito Santo de Deus, esse sim, vai dizer não. E vai prosseguir pela palavra. Que o Senhor assim te abençoe nessa noite. Que a boa mão do Senhor repouse sobre você. Amém? Irmãos, queria aproveitar esse momento para a gente tá chegando no final, né? Como eu falei no início, nós fomos agraciados aí, né? Recebemos algumas doações de alguns brindezinhos, algumas lembrancinhas para o Dia das Mães. E se por um acaso está assistindo aí a live aí, manda aí o seu nome aí, manda um glória aí, para que a gente possa pegar o seu nome e fazer aqui, a gente fazer aqui um sorteio, tá? Temos aqui alguns brindes, nós fomos aqui abençoados para essa data, Dia das Mães. Nós queríamos aqui agraciar os irmãos aí com essa lembrancinha, tá legal? Então, nós vamos aqui sortear. Põe aí o seu nome aí, se você por um acaso ainda não colocou, tá? Para que a gente possa abençoar aí a tua vida. Nós vamos aqui, temos aqui vai acompanhando aí, tá? Temos aqui uma irmãzinha aqui que vai balançar aqui o saquinho, tá? Vamos fazer o sorteio, elas vão tirar aqui e a gente vai estar... Ah, bem lembrado, bem lembrado. Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui, ó. Vamos ajustar as coisas aqui, né? Vamos lá, meus irmãos, estamos aqui, ó. Vou aqui apresentar aqui as lembrancinhas, tá? Fique tranquilo, tá? Ganhando aí, eu vou ter o prazer aí de levar na sua casa. Então vamos lá. Nossa primeira lembrancinha a ser sorteada, nessa ordem aqui, né? Primeiro. Elas estão só aqui encostadas. Então aqui, ó, temos uma canequinha, tá? Dia das Mães, do Diamante Negro, coisa bonita, cheio de chocolate, tá? Essa vai ser o primeiro sorteio, a número 1, tá? Esse aqui é uma cestinha, tá? Também com algumas guloseimas, tá? Chocolates aqui, tem umas balinhas, bem bacana. E nós temos aqui um porta-objetos, tá? Que nós também fomos agraciados aí. E esse vai ser o terceiro sorteio. Então a gente vai estar aí, a primeira canequinha, a segunda a cestinha, tá? E o terceiro aqui, a nossa caixinha de objetos. Vamos então sortear o terceiro lugar, não é isso? Terceiro lugar, né? Vamos sortear aqui a nossa caixinha de objetos. Então vou pegar aqui o seu nome aqui rapidinho, com licença. Vamos lá. A irmã sorteada que vai ganhar a caixinha de objetos, né? Tá aqui, ó, a nossa irmã Jane, tá? Nossa irmã Jane vai ganhar a caixinha de objetos aí. Que o Senhor te abençoe, dona Jane. Tudo de bom. Abençoe sua casa aí. Só alegria. Vamos aqui para o segundo. O nosso segundo vencedor aqui, né? Foi sorteado a nossa irmã Marcele. A Marcele vai ganhar aqui, ó, a cestinha com os chocolatezinhos aqui, essas guloseimas aqui. Minha irmã Marcele, Deus abençoe aí. Tudo de bom. Que bênção, hein? Maravilha, hein? As crianças vão gostar. E mais um aqui. Vamos lá. A irmã que vai ganhar a canequinha aqui do Dia das Mães, primeiro, é a nossa irmã. Que isso? Aí não pode. A dona Sandra. Irmã Sandra, Deus te abençoe, tudo de bom, hein? Parabéns aí pelo Dia das Mães, Deus abençoe a senhora. Tudo de bom. Eu vou estar levando aí. Então tá, vou lembrar aqui, ó. Quem ganhou a canequinha foi a irmã Sandra, tá? Quem ganhou a cestinha aqui foi a irmã Marcele. E quem ganhou aqui a caixinha de objeto foi a irmã Jane. Que o Senhor abençoe todas vocês, tá? Nesse dia tão especial, em família. Oi.
Ah, tá. Ah, lembrei aqui, ó. Fui lembrado aqui, ó. Obrigado. As irmãs que estão aí na live aí, né? E que não foram sorteados entre as 3, nós fomos agraciados aí com umas lembrancinhas assim, ó, uns panos de pratos, tá? Então essas irmãs vão estar recebendo aí uma lembrancinha, que é um pano de prato bem bonito, tá? Estampado, ó, maravilhoso. Para você colocar aí sobre o seu fogão, na mesa de casa. Que o Senhor te abençoe. Tá? Eu quero, então, as outras irmãs, eu vou estar depois aí pegando o nome. E eu vou estar aí visitando vocês aí. E levando aí as lembrancinhas, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu vou estar fazendo a oração final nesse momento. Logo após a oração final, nossa irmã vai estar ministrando louvor. Em que você possa fazer, nesses momentos finais aí, a tua oração, a tua gratidão ao Senhor. Vamos orar, igreja? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por tua graça, tua misericórdia e teu amor. Pai, obrigado, Pai, pela iniciativa dos teus servos, ó Pai, em nos abençoar nesse dia tão especial, o Dia das Mães. Pessoas, ó Pai, de forma voluntária, Senhor Deus, doaram, Senhor Deus, lembranças. E para que nós pudéssemos estar sorteando no culto à noite. Muito obrigado, Pai. Que nós possamos ser uma igreja, Pai, que seja uma igreja disposta a abençoar, a alegrar os outros. Que tudo que foi feito hoje aqui, o gesto de poder doar, seja levado em consideração por todos os irmãos. Que todos, ó Pai, sejam, ó Pai, tomados por esse bom sentimento, o sentimento de agraciar alguém, de abençoar. Nos abençoe, Pai. Abençoe a irmã Sandra, abençoe a irmã Marcele, abençoe a irmã Jane, abençoe, Pai, as outras irmãs, ó, que vão receber os outros brindes. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela IEC Pedra Branca. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Pai, por sermos um povo comprado pelo teu sangue. Pedimos ao Senhor, Pai, nos abençoe. Abençoa a tua igreja, abençoe todos os teus servos, ó Pai. Abençoe, Pai, cada casa, cada lar, ó Pai. Abençoa cada família. Derrame bênçãos sem medida. Sustenta o teu povo com mão poderosa. Nos conduza, Pai. Nos conduza em triunfo todos os dias, ó Pai. Que a tua igreja, Pai, saiba que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Abençoa, Pai, o nosso Brasil. Abençoa o estado do Rio de Janeiro, Pai. Abençoe a cidade, Pai, do Rio de Janeiro. Abençoe, Pai, as autoridades, ó Pai. Abençoe o povo, Pai, dessa terra. Senhor, ser conosco. Assim te oramos, em Deus, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Louvemos ao Senhor. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te